Ei, comunidade cósmica! Resolvi fazer aqui um vídeo para vocês, porque tem uma dúvida muito comum, é como identificar aonde vai cair o eclipse no meu mapa natal. Então eu fiz um esqueminha à mão, com muito carinho. Eu vou aqui mostrar para você conseguir identificar a partir do seu mapa e aí acompanhar com os nossos textos, com todas as discussões que a gente está fazendo, tanto aqui na comunidade quanto nas redes sociais, os efeitos, né? As correspondências desse eclipse dentro do seu mapa, em qual área da vida que está acontecendo, enfim. Então eu vou explicar aqui para vocês, vou mostrar, vou virar a câmera, vou mostrar para vocês, e aí qualquer dúvida vocês me mandam mensagem, me chamem e a gente alinha aqui. Vai ter texto depois, falando de casa por casa, aonde é que você tem que prestar atenção, ok? Então vamos lá. Eclipse. Os eclipses acontecem, o lunar e o solar. O lunar sempre vai acontecer numa lua cheia e o solar sempre numa lua nova. Lunar, ele vai representar um rompimento, uma finalização de uma continuidade, provavelmente de alguns ligados a alguns padrões inconscientes da gente. O eclipse solar, que acontece na lua nova, é o início de uma nova compreensão, de uma nova consciência. Então, a gente tem, dentro das temporadas de eclipse, geralmente um solar, um lunar. Às vezes acontece um terceiro, mas ele é sempre nesse par, acontece num eixo de signos, né? E eles vão estar ligados a um início e a um fim. Esse eclipse do dia 14 de março vai acontecer às 3 horas e 54 da madrugada de sexta-feira. Então, é entre quinta e sexta-feira e vai estar visível aqui no Brasil. Então, acordar de madrugada, quem quiser acompanhar, é um belíssimo evento. Já deixo o detalhe aqui que eu não costumo usar esses dias para rituais, não. Ele já é muito forte. A gente está numa temporada muito forte energeticamente. Então, o melhor que a gente tem que fazer é se colocar à disposição para receber as informações, para ter insights, para acessar aqui o divino, né? A fonte criadora. Meditações, orações, enfim, se colocar em contemplação. Até porque é uma lua cheia. Lua cheia a gente fala que é uma contemplação, vocês já conhecem. Então, dia 14 acontece esse eclipse, que vai ser um eclipse lunar total, como eu disse para vocês, no 23 e 58 graus, então quase 24 graus de Virgem. Virgem tem este símbolo, ou algo parecido com isso, tá, gente? Cada um aqui vai conseguir desenhar de uma maneira, a gente vai procurar esse símbolo no nosso mapa. Então, como saber onde acontece esse eclipse? Você vai buscar no seu mapa. Aqui a gente tem a nossa cruz de orientação. Quem já fez leitura comigo sabe muito bem o quanto que essa cruz é tão importante. Então, a gente tem o ascendente e a gente tem o meio do céu aqui. Vamos procurar, então, onde temos este símbolo, como eu disse para vocês, o símbolo de Virgem. Dentro do mapa, então, achando este símbolo que a gente encontrou de Virgem, esse espaço do signo, ele vai ter alguns graus. E aí a gente vai procurar aqui aonde está aproximadamente os 23, 24 graus dentro de Virgem. E identificando isso, a gente vai passar para a segunda fase, a gente vai ampliar um pouquinho esse mapa. A gente vai procurar então em qual área da vida, que são as casas que a gente chama, que está esse 23 e 24 graus de Virgem. As casas, elas vão estar numeradas. Bem aqui no inicinho do primeiro risco é a numeração da casa. Então, casa 6, casa 7, casa 8. Aqui é um exemplo que eu tô dando. Podia ser casa 1, casa 2, casa 3, casa 4, casa 5, casa 6. Só para dar um exemplo para vocês. A casa, então, vai estar numerada logo no inicinho. E aqui a gente vê os signos. Aqui, Virgem. Virgem vai estar antes dele, Leão, e depois Libra. Então, facilita também para vocês encontrarem. A gente vai encontrar, como a gente já encontrou aqui os 23 graus, a gente então vai trazer para identificar em qual casa que ele está. Então, aqui, no meu exemplo, ele está na casa 7. Por exemplo, se ele estivesse aqui, ele ia estar na casa 6, casa 8, enfim. Você vai encontrar aonde se encontra, nessa posição de Virgem, em que casa ele está no seu mapa. Então, como esses eclipses funcionam? Como eles me afetam?
Eu tô dizendo eclipses aqui porque a gente vai ter uma dupla. O primeiro, então, vai ser dia 14 de março, sexta-feira, como eu disse, um eclipse lunar total. E o próximo vai ser um solar, uma lua nova, o início da lunação de Áries, 9 graus de Áries. Já venho falando sobre isso há algum tempo. Esse é um grau marcado já por encontro de Vênus e Mercúrio, enfim, várias coisas acontecendo neste grau aqui, que marca uma lunação, que vem acompanhado do equinócio, então início do ano novo astrológico, do ano energético de 2025. A gente vai falar muito sobre esse eclipse ainda. Por enquanto, vamos ficar aqui dentro desse eclipse lunar do dia 14. Como então eles vão funcionar? Como é que eu vou identificar aqui o que está acontecendo? Porque Virgem é o oposto complementar de Peixes. Peixes tem este símbolo. Se ele é o oposto complementar, é o eixo da integração, viu, gente? Coloquei aqui para vocês já lembrarem disso. Ele vai estar automaticamente na mesma direção oposta aonde você encontrou Virgem. Encontrando Virgem, você vai encontrar Peixes. A casa, se ele está aqui na casa 7, ele vai estar na casa 1. Então, aqui eu pus um exemplo para vocês. Peixes, a gente vai encontrar, ele vem acompanhado de Aquário antes e de Áries depois. E aí, você vai encontrar os 23, 24 graus que vai estar acontecendo na casa 1. O que é importante aqui? Se em Virgem a gente está deixando algo, é para Peixes que a gente está indo. E em Peixes a gente está com uma concentração muito importante. O Sol, então, porque é uma lua cheia é a oposição de Sol e Lua, né? Então, a Lua está em Virgem e o Sol está em Peixes, que é o signo complementar. A gente está o Sol em conjunção com Saturno, com Netuno e com o Nó do Norte. Tudo isso aqui a gente está falando nos textos, lá nas redes sociais e aqui na comunidade. Então, está em oposição à Lua em Virgem e um trígono com Urano. Essa aqui são as conversas principais desse eclipse. É um eclipse muitíssimo importante, acompanhado desses grandes mestres que estão, inclusive, mudando de signo neste ano de 2025 para 2026. Eu vou explicar melhor essas mudanças desses mestres no material que eu estou preparando para vocês no GPS 2025. Daqui a pouquinho tá pronto. Mas, por enquanto, a gente vai ficar focado aqui. Tem uma concentração em Peixes, em oposição a essa lua, e tá fazendo um trígono. O trígono é uma grande oportunidade de atuar, né, em Urano. Presta atenção, já tô contando aqui para vocês, porque isso vai estar nos meus textos aqui para frente. E ainda está acompanhado dos nossos planetas pessoais, de Vênus em Áries retrógrada. Vênus está aqui em Áries e está retrogradando, voltando. Ele vai voltar em Peixes, vai passar aqui, vai chegar aqui nesse ponto onde aconteceu a oposição do eclipse. Então, preste atenção nesse ponto aqui na sua casa. Na casa onde você tem, na área da vida que você tem esse Peixes, esses 23, 24 graus. Ela vai chegar aqui e aqui ela vai despertar em conjunção com quem? Saturno. Essas são partes técnicas, tá? Mas eu quero já contar aqui para vocês nesse esqueminha. E temos Mercúrio em Áries, juntinho com Vênus. Ele acabou de fazer uma conjunção com Vênus e está estacionado. Quando Mercúrio está pronto para retrogradar, e ele vai começar a retrogradação um dia depois do eclipse, que vai acontecer aqui, ele fica estacionado num grau. Então, ele está estacionado aonde, gente? No grau 9, aonde vai acontecer o eclipse da lua nova. Então, eu quero chamar a atenção aqui para vocês. Já estou até colocando aqui. Já achem, já encontrem o 9 graus de Áries, porque é aqui que vai acontecer o eclipse do dia 29 de março. 9,51 graus de Áries, quase 10 graus. Esses graus, entre 9
24 de peixes. Se você tem planetas aqui e as casas onde você tem, está acontecendo um grande movimento de mudança. Muitíssimo importante. Estão acontecendo os questionamentos, estão acontecendo mudanças, estão acontecendo eventos e situações. Às vezes, num nível muito inconsciente, porque a gente está falando de peixes. Peixes têm um nível inconsciente, mas a consequência de tudo isso está onde? Em Virgem, que é o seu complementar. E Virgem diz respeito ao nosso cotidiano, aos nossos hábitos cotidianos. E os nossos hábitos incluem não só a parte física, né, uma alimentação, exercício, mas também o serviço que a gente presta para a gente mesmo, sendo companheiro da gente mesmo, e também sendo o serviço que a gente presta à sociedade, aonde a gente participa, aos grupos aonde a gente está. Virgem também diz sobre os hábitos de pensamento. Então, sobre as nossas crenças, sobre os nossos valores, esses hábitos que a gente tem, que já estão tão pré-estabelecidos, eles estão pedindo para um rompimento, uma finalização da continuidade disso. Então, aqui, dentro desses graus de peixes, Áries, é para onde a gente vai. Essas casas, elas estão muito mexidas, tanto de peixes, quanto de Áries, quanto de Libra, quanto de Virgem. Então, é importante prestar atenção nisso. Eu vou estar explicando isso, essas casas, vou deixar para vocês aqui uma indicação. E esses grandes mestres aqui acontecendo, vou também contar um pouco mais nos próximos textos e no meu próprio material para 2025. Lembrando que planetas pessoais é aqueles que falam do nosso cotidiano, que falam das nossas funções humanas. Então, a gente sente eles muito, né? Eu digo, sentir aqui é porque eles atuam, a nossa correspondência no nosso cotidiano, ele é muito atuante. E os dois, então, vão ficar retrógrados juntos. Por isso, às vezes, esse mês ainda as coisas estão meio emboladas, etc. Mas em abril a coisa vai começar a caminhar. Então, é isso. Queria deixar esse resuminho para vocês. E aí a gente vai conversando. Qualquer dúvida, vocês me chamam.